Sabe aquela entrevista tão sonhada? Aquele convidado que tem uma agenda ultra mega disputada? Pois hoje, para a alegria do Grupo Arauto e de vocês, telespectadores, Ronan Mairesse, que eu tenho a grata satisfação de chamar de amigo. Que satisfação, bem-vindo ao Grupo Arauto para a gente falar sobre liderança, sobre vendas, sobre conquistas. Satisfação, meu amigo, bem-vindo. Satisfação toda minha, Michael, tá aqui contigo, um grande amigo também. Eu já começo perguntando como é que é a agenda do Ronan Mairesse no dia a dia? Depende, se divide? Depende da semana, né? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é personas, né? Então, durante a semana você é a persona do mentor, persona do palestrante, persona do empresário. Quando chega final de semana, você tem que adquirir aquela persona do pai de família, do pai da Marie, do Pedrinho, da Aninha, né? O esposo da Daiane, mas eu posso te afirmar que isso não é fácil. Então, por mais que você veja na internet as pessoas, esses gurus de internet falando que é possível, que é muito simples, que é uma questão de dedicação, não é fácil, até porque você tem a questão do desgaste físico, desgaste mental, os problemas do dia a dia que você tem no lado pessoal, no lado familiar, mas a gente tem que administrar tudo isso, né? Na linha empresarial, qual a principal encrenca que tu mais ouve hoje dos líderes, quando vão te procurar? O que tá rolando aí pelo Estadão e pelo Brasilzão afora e no mundão afora? Posso pegar uma lista? Vamos lá! Assim, são duas coisas que os empresários estão falando muito hoje. Primeiro, o engajamento da equipe, tá? Que está muito complicado. Você pegar um time, transformar esse time numa equipe que defina objetivos, que planeja, que corra atrás e execute então aqueles planos, né? E o segundo ponto que eu vejo muito está na própria liderança. A própria liderança adquirir um perfil onde ela entenda que o sucesso da empresa está diretamente relacionado a esse líder e não terceirizando para a equipe que não se move. Tu sabe, Michael, quando eu chego numa empresa e o líder fala assim para mim, poxa, Ronan, aqui parece que o pessoal não se mexe, o pessoal fica esperando eu falar alguma coisa, eu quero mudar isso. O primeiro que tem que mudar é o próprio líder, tá? Porque aquele líder que toda hora tá direcionando, microgerenciando, no momento que o funcionário ele toma uma atitude errada, ele, ao invés de corrigir, ele vai lá e pune, essa equipe ela tem medo de agir. E uma coisa interessante, quando Jim Collins, que é o papa das empresas feitas para vencer, que tem o melhor estudo científico, ele diz o seguinte: quando a equipe ela fica mais preocupada com o que o líder vai achar daquilo que ela vai executar, aí nós temos um problema, porque ela não vai agir, porque ela vai ficar parada esperando que esse líder diga alguma coisa. Então, às vezes, a oportunidade está na frente do funcionário, ele não age, porque o líder não está ali para falar o que tem que ser feito. Mas ainda se encontra por aí aquele líder narcisista, digamos assim? Isso existe ainda em pleno 2024? Muito. Jeito? Tem muito líder narcisista. Para te ter uma ideia, segundo pesquisas, até 30% da liderança é narcisista. Tá? Se a gente trouxer isso para a política, em torno de 60%. Né? Então, imagina, né? De cada 10 líderes hoje no mundo corporativo, 3 são narcisistas. E o que é narcisista? É um líder que só pensa nele mesmo, que não tem empatia, não tem compaixão, não tem remorso. Então existe muito esse líder hoje que simplesmente ele não quer pensar no todo, ele quer pensar somente na empresa e que se dane o funcionário. Ronan, vamos conversar agora com aquele profissional que hoje não exerce um cargo de chefia, que almeja ou quer se tornar um líder. Todos nós somos líderes, independente da nossa posição, a gente sabe muito disso. Quais são as dicas que você traz para o seu trabalho ser ainda mais notado e, quem sabe, acelerar esse processo de realizar esse, digamos, sonho de um dia liderar uma equipe? Ótimo. Primeiro, a autorresponsabilidade, né? O próprio Freud também dizia que as pessoas não querem liberdade, porque liberdade ele traz responsabilidade, né? Então, o que a gente vê muito é a pessoa errando e terceirizando a responsabilidade, terceirizando a culpa para outro, né? Quando você é líder, você não transfere.
Então, quando eu estou trabalhando uma mentoria com qualquer profissional, um líder, enfim, aí ele fala sempre, Rona, mas a responsabilidade foi do gerente. Aí eu pergunto para ele, quem é que contratou o gerente? Quem é que tem que dar feedback pro gerente? Quem é que tem que acompanhar o gerente? Aí ele vai falar, eu. Quanto tempo faz que tu não acompanha o gerente? 6 meses, 7 meses, entende? A responsabilidade está na mão dele, tá? Então, a partir do momento que você sabe que tudo aquilo que acontece na tua vida, mesmo que o outro faça, é responsabilidade tua, é o primeiro passo você ser líder, tá? O segundo ponto para você ser líder é ouvir. Tem que saber ouvir. Sabe que eu já tive casos, assim, por exemplo, de líderes que me criticaram. Tu vai me dizer que eu vou ter que ouvir a equipe. Sim, tu não tá ouvindo. Porque Pega muito líder, digamos assim, colérico, que não consegue ouvir a verdade. Muito. E como lidar com isso? Ou ele vai pelo amor ou ele vai pela dor, né? Então já teve casos, por exemplo, que eu abandonei abandonei no sentido assim, poxa, não tem como Demitiu, a gente continuar. Cartão amarelo e vermelho. Dou o amarelo pra ele, se ele não entendeu, eu dou o vermelho, tá? Porque falar cura, tá? Às vezes eu tô numa sessão de mentoria, a pessoa fala durante 1 hora comigo. Eu não falo nada, só escuto. Termina a mentoria, ela fala assim pra mim, poxa, Ronan, que dica maravilhosa que tu me deu. Eu não tenho dica nenhuma, tá? Então as pessoas, elas querem ser ouvidas na essência. Então se eu sou um líder que não escuto, eu deixo a outra pessoa muito mais nervosa. Se a pessoa ela tá nervosa, ela não consegue enxergar as oportunidades na frente. Ronan Mairesse, tirando um tempinho para conversar com o público do Grupo Arauto, seriam tantas as perguntas ainda, ficou um gostinho de quero mais. Te agradeço pela oportunidade de bater esse papo conosco. Deixo o microfone à disposição para considerações finais em 2 minutos. Um compilado ainda de possíveis dicas para enriquecer ainda mais esse riquíssimo programa ao teu lado. Que isso, Mike. Obrigado. Então, 2 certezas que tu tem que ter na vida, né? A primeira é que tu vai realizar os teus sonhos, tu vai realizar os teus objetivos. Então você que está me escutando, cara, planeja, estuda, busca conhecimento para poder ter o conhecimento certo, a atitude certa para poder ir em busca dos teus sonhos. Segundo, tenha certeza que vai ter muitas encrencas. Infelizmente, o Michael, principalmente essa nova geração que está chegando, ela acredita que a vida é um passeio na Disney, né? Que tudo é perfeito. Não, isso vai ter muita encrenca. Vai ter momentos que tu vai querer desistir, terão momentos que tu acha que tu não tá no caminho certo, terão aqueles momentos que oportunidades vão tirar o foco daquilo que tu acredita, enfim. Então saiba que vai ter muita encrenca, né? E um bônus, além dessas 2 certezas, eu digo, tenha Jesus no coração. Tudo sem Jesus é nada, um pouco com Jesus é tudo. Quando a gente tem competência, tem força de vontade, estudo, ama o ser humano, entende que a gente tem um propósito aqui e ainda com Jesus no coração a gente vai longe. Esse programa na íntegra, está aqui o QR Code para você acompanhar. Muito obrigado, Ronan, pela disponibilidade. Para você que acompanha as plataformas do Grupo Arauto, espero que tenha feito muito sentido cada palavra pronunciada aqui. Até a próxima, valeu!